A paz e a graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo de Deus, no último capítulo, na continuação, a segunda parte do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, nosso último capítulo, e posso dizer como eu fui abençoada, aprendendo com essa igreja primitiva, aprendendo com Pedro, com Estevão, com Filipe, com João, com os milagres e muito com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai ser o personagem de encerramento de Atos capítulo 28. Mas antes de entrarmos, eu quero dizer que nós continuamos em Atos dos Apóstolos. Podemos considerar Atos capítulo 29, desse último capítulo, até mais cerca de 2000 anos da Igreja de Cristo, nós continuamos Atos dos Apóstolos. E isso é simples de entendermos, porque o Espírito Santo, ele desceu, ele encheu a vida das pessoas, ele hoje habita no coração daquele que aceita Jesus. Ele continua habitando em nossos corações, querendo fazer habitação no coração aí daqueles que ainda estão em dúvida, daqueles que ainda se precisam render. Mas se o Espírito Santo está em mim, está em nós, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, continua nos nossos dias, continuará até a volta de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diz assim a partir do verso 16: quando entramos em Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta, guardado por um soldado. Aqui nós vemos a citação de um outro personagem que se enquadra, que se coloca junto quando nós chegamos a Roma, entramos em Roma. Aqui nós temos o autor, o médico Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, se colocando junto a essa entrada de Paulo em Roma. E diz assim, que ele, ali em Roma, ele ficou por conta, morando por conta, não numa cadeia. Olha o privilégio, né? Nós vamos ver neste capítulo que Paulo fica em Roma durante 2 anos. Algumas cartas que nós vamos estudar foram escritas pelo apóstolo Paulo nesses 2 anos que ele se encontrava detido, com uma certa liberdade. Nós vamos conhecer. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Esses aqui são os líderes judeus que moravam em Roma, representantes do judaísmo que morava em Roma. Um outro detalhe que nós vamos aprender a carta dos Romanos, não é Paulo que plantou o evangelho em Roma. Provavelmente pelos discípulos, por Pedro, por João, que quando Paulo chega ali em Roma, já existem irmãos ali em Roma. E ele reúne os líderes judeus porque ele quer se justificar.
tudo que aconteceu com ele, ele quer levar aos líderes judeus ali de Roma, mesmo porque ele quer ter paz. Ele quer resolver as coisas assim, frente a frente, sem um que vem de um lado, sem outro que vem de outro, e faz uma fofoca e faz uma conversa. Paulo se preocupa em trazer esse ambiente resolvido, um ambiente de paz. Então ele diz: meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, contra os judeus, nem contra os nossos costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltasse. Por isso fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador de Roma, embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo. Olha que lindo a atitude de Paulo, pagando o bem, pagando o mal, né, que ele recebeu dos judeus com o bem. Porque aqui poderia, vamos dizer na nossa expressão, né, ripar, esculachar aqueles líderes judeus, mas na sua sabedoria e no seu coração resolvido, Paulo disse que mesmo eles estando querendo matá-lo, se ele não apelasse para Roma, ele teria morrido. Mesmo assim, ele ali diante dos líderes judeus em Roma, ele não tinha nem uma acusação contra aqueles que o queria matar. Digno, sábio, as palavras, e mais uma expressão de uma pessoa resolvido por dentro, resolvido em seu caráter, no seu coração. Foi por esse motivo que pedi para conversar com vocês. Estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Aqui tem a frase do capítulo. Paulo está afirmando: vê essas correntes, vê a situação que eu me encontro, é por causa de Jesus Cristo. Só que aqui, ele atraindo sabiamente aqueles líderes judeus, ele está falando: eu estou preso por causa daquele que desde o antepassado, os nossos antepassados, esperam o Messias, o Salvador. Eu estou preso por causa dele. Aí agora leva todos a meditar. Então eles disseram: nós não recebemos nenhuma condenação, nenhuma carta, nada falando mal de você. Não chegou às nossas mãos. Mas nós queremos te ouvir, porque essa conversa aí das pessoas do caminho, dessa seita do Nazareno, chegou até nós. Isso nós estamos sabendo. E ali em Roma já havia uma igreja, né, cristã, judeus cristãos ali em Roma. Então eles estão dizendo: olha, nós já ouvimos falar que existe uma seita aí do Nazareno, então nós queremos te ouvir. Aí eles marcam um dia para eles conversarem com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou sobre o reino de Deus e por meio da lei de Moisés e do livro dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Paulo, encerrando a sua carreira, se apresentando aos líderes judeus, ele ainda está pregando sobre Jesus. Mesmo se defendendo, agora a sua defesa vai ser explicar que seita é essa. E aí ele vai falar
sobre Jesus Cristo. E eles ficaram da parte da manhã até anoitecer, lhes anunciando a mensagem do reino. A mensagem que Jesus trouxe a respeito do reino de Deus, a mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus àqueles que foram cheios do Espírito Santo para levar tanto a judeus quanto a gentios. Paulo continua pregando a palavra de Deus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Veja bem, é assim conosco. Alguns vão aceitar, outros não vão. É natural que as coisas funcionem exatamente assim. Mas se um ouvir e for salvo, já há uma festa no céu. Então vale a pena eu clamar, vale a pena eu proclamar, vale a pena nós gritarmos e proclamarmos que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, é o Salvador, mesmo sabendo que alguns não vão crer, que a maioria não vai crer, mas alguns creram. Né? Fica já essa palavra para nós. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Está falando daqueles que não creram, né? Pois o Espírito Santo tinha razão. Está lá. Paulo usou a própria lei, os próprios profetas para anunciar Jesus Cristo para aquelas pessoas. E quando alguns vão embora sem crer, aí ele diz, bem que tinha razão o Espírito Santo a respeito de vocês, desde Isaías que disse o seguinte, vai e diga a essa gente, vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, e a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus a Isaías há tanto tempo antes, cerca de 700 anos antes. O Espírito Santo tinha razão. É o que Paulo está dizendo. Quer dizer, aquela palavra que Paulo trouxe serviria para a salvação daqueles que creram, mas já serviu para a condenação daqueles que não creram. Ninguém vai ser indesculpável. E se há uma coisa que eu posso dizer nos dias que nós vivemos, neste século, com toda tecnologia, com toda amplitude de palavras sendo pregadas por homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, é que não serão indesculpáveis. Não serão. Nunca se ouviu tanto o Evangelho, a palavra, dizendo que o caminho é Jesus, o caminho é Jesus, Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nunca se ouviu tanto. E Paulo disse aqui, para vocês que não creram, esse seu não crer já estava profetizado, que ouviriam, mas não entenderiam, enxergariam, mas não assimilariam aquilo que estava enxergando, endureceriam os seus corações. O problema nunca está em Deus. Nunca. O problema sempre é a dureza do coração do homem.
que quer estar altivo, que quer ter razão em tudo, não se quebra, não se rende. O problema está nos corações endurecidos que levam a uma surdez, que levam a uma cegueira espiritual. E Paulo terminou dizendo: pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutarão. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência. Durante 2 anos, Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Atos dos Apóstolos começa falando em coragem. E as últimas palavras de Atos capítulo 28 é a palavra coragem. Aqueles que queriam matar Paulo não conseguiram. Ele ainda ficou 2 anos e com liberdade de escrever cartas e enviar às igrejas, de pregar o evangelho tanto a judeus como não judeus, e a indignação deles, principalmente a fúria deles, daqueles líderes judeus, era saber que os não judeus iriam ouvir e iriam aceitar. Essa palavra que nós temos para encerrar Atos capítulo 28, porque ele continua no capítulo 29, até hoje, nas nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um, que possamos meditar cada dia nessas palavras, nesses exemplos tão fortes, em nome de Jesus.